Quando a gente sai da adolescência e vai para a vida adulta, as coisas vão perdendo um pouquinho a intensidade, né? A gente vai deixando de ser tão intenso. Mas tem gente que continua assim pra vida toda, que se define, eu sou uma pessoa intensa, tá lá no perfil do Tinder, uma pessoa intensa, apaixonada pela vida, eu vivo mesmo, eu falo mesmo, eu sou assim e me engulam. E essa intensidade passa a ser uma marca que define a pessoa pela vida toda. Tem muita gente que escuta isso e já faz o sinal da cruz e vai pra longe, porque não gosta de lidar com gente muito intensa. Eu acho que vale a pena a gente olhar para o que é a intensidade emocional e como lidar com ela. Porque, sim, a autenticidade é legal. Não mascarar sentimentos, poder ser quem você é, poder se manifestar, poder se expressar, é muito bom. Mas a intensidade pode vir de outro lugar também, pode mascarar algum outro sentimento. Se a gente para e a gente olha para a natureza um pouquinho, a gente percebe isso. O que provoca um alagamento? Um excesso de água. Um acúmulo de água no mesmo leito de rio, transborda, vai além, destrói. A nossa intensidade tem a ver com esse mesmo mecanismo. Normalmente a gente acumula algumas coisas e elas transbordam com muita violência depois. Então talvez não seja o caso de alguém ser intenso porque sente as coisas com mais intensidade, e sim porque essa pessoa acumula muita coisa na hora de sentir. Aí a gente pode tirar um pouquinho a intensidade do grau de características de uma pessoa e puxar um pouquinho para manejo de energia. Intensidade, a intensidade com que você sente e se manifesta, tem a ver com como você organiza a sua energia no decorrer da sua vida. Por exemplo, alguém que explode muito. Eu perco o controle, às vezes alguém fala alguma coisa e eu saio de mim. Talvez isso não esteja falando da intensidade da raiva que eu sinto naquele momento, mas sim do acúmulo de raiva que eu tive ao longo de um período e que eu fui engolindo, 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 engolindo. Ou eu sinto muito tédio e aí em algum momento eu preciso meter o pé na jaca e usar droga, muita droga. Talvez isso também tenha a ver com um acúmulo de desconfortos ao longo de um tempo que transbordaram em um movimento muito intenso. De novo, não é só o momento da intensidade que conta, é tudo aquilo que veio antes que causou aquela erupção. Como que faz para melhorar nesse aspecto? Na maior parte das vezes é piorando um pouquinho, deixando de ser uma pessoa tão controlada. Em geral costuma ser assim, a pessoa muito intensa, ela tá sempre se policiando, ela tá sempre encontrando algum motivo para agir de alguma forma e de repente todo aquele acúmulo de tensão vira uma cena, vira uma coisa muito intensa que desgasta essa pessoa e ela precisa se recolher, ela começa a se policiar de novo e de repente, de novo, explode. Intensidade é uma questão de manejamento de energia. Então faça o teste, se pergunte onde que você é mais intenso, em que situações você é mais intenso e faz o caminho inverso. O que eu acumulei antes? O que eu passei um tempo juntando de água para chover tudo de uma vez e transbordar o rio? E aí pense numa forma de escoar isso. Eu sou muito estúpido com as pessoas às vezes, então eu vou conscientemente ser um pouquinho estúpido com as pessoas todos os dias. Pode ficar tranquilo, não precisa se policiar tanto assim. Seja um pouquinho ríspido. Tem menos dano em você ser um pouquinho ríspido no dia a dia do que em você esbofetear, esfaquear alguém quando você perde a cabeça. Ou, quando eu bebo eu exagero muito. Pera, será que não estão faltando alguns momentos de alegria no dia a dia? Talvez não de bebida, mas de festa, de compartilhar alguma coisa, de um momento feliz. Às vezes o acúmulo dessas faltas se soma e você precisa de uma esbórnia para compensar. Pense em desmontar. Toda vez que você explodir, pense no movimento anterior. O que foi que você acumulou? E pense numa forma de jogar isso fora um pouquinho por dia, de expor isso um pouquinho por dia, de viver aquilo um pouco por dia. Porque pode ser muito bom viver coisas intensas. É gostoso viver os sentimentos todos muito claramente. Mas talvez seja muito prazeroso viver os sentimentos com constância também. Um pouquinho de raiva por dia, um pouquinho de rispidez por dia, um pouquinho de prazer por dia. Pra gente se equilibrar, pra manter o ambiente seguro e pra gente não precisar explodir. Intensidade demais pode fazer mal.